Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como foi a semana, né? Primeiro, como foi a semana de vocês? E queria saber se vocês leram Tito 2, né? Que é hoje que a gente vai ler, né? Vai estudar, vai fazer o devocional em Tito 2. Vocês leram ou vocês estão lendo outro livro? Fala aí nos comentários qual é o livro da Bíblia que vocês estão lendo agora. Mas com certeza vocês estão lendo Tito também, né? Já que a gente está estudando aqui. Vou mostrar para vocês agora o slide, né? Mais uma vez, só para reforçar, eu estou usando o livro do Pastor Hernandes, né? Comentários expositivos de Tito e Filemon, para poder preparar esse devocional, né? Então, vamos lá. Tito 2, quais são os principais assuntos desse capítulo, né? Ele vai falar da sã doutrina, e aí eu já vou fazer uma citação do pastor. Inclusive, eu recomendo muito que você leia esse livro, porque tem muita explicação, assim, muito valiosa, sabe? Que te ajuda a entender melhor. Então, vou ler aqui para vocês. A sã doutrina tem a ver com a totalidade dos ensinamentos dados por Deus à igreja, por meio da sua palavra revelada. Essa citação está na página 70 do livro do Pastor Hernandes. Também vai falar da conduta cristã, e daí ele vai falar a conduta específica, assim, para os jovens, para os mais velhos, para as moças, para as mulheres maduras. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. E claro que, de certa forma, todos os ensinamentos, eles servem para todo mundo, né? Porque todos nós vamos passar por essas fases, né? Seja você homem ou mulher, mas você vai ser jovem e depois você vai ficar maduro, e os ensinamentos estão aí para todas as idades. E a graça de Deus, né? A graça de Deus que é o que nos salva dos nossos pecados, né? Então, no verso 2, ele vai dar os ensinamentos para os mais velhos. Gente, isso aqui eu peguei exatamente como tá na Bíblia. Eu peguei a versão King James atualizada. Foi dessa versão que eu peguei, tá? E eu coloquei aqui exatamente o que tá na Bíblia, tá? Encoraje os mais velhos a serem equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na esperança. E ele estava falando isso porque os mais velhos, eles também têm a função de ensinar os mais novos, né? Então, a gente tem que dar exemplo. Até o pastor Hernandes vai citar também falando sobre isso, né? Do exemplo que tanto as mulheres mais velhas têm que dar para as mulheres mais novas, como também os homens, né? Os mais velhos têm que dar para toda a igreja. Então, ele fala isso. E também no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar para Tito, né? Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Essa aqui não é a versão King James, certo? Essa aqui é outra versão, por isso que tá um pouco diferente. Mas então, ele fala aqui do exemplo, né? Que ele diz para Tito dar o exemplo, não só pregar a sã doutrina, como também dar exemplo. E no verso 3 ele vai falar ensinamentos para as mulheres maduras. Sejam reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, capazes de ensinar o que é bom. Mais uma vez, o exemplo, o ensino, né? Como eu falei para vocês, acho que não sei se no primeiro ou no segundo vídeo que eu fiz, a questão do discipulado e do aconselhamento bíblico é muito importante, justamente por isso, para que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais jovens, e também os homens, né, da mesma forma. E para isso, né, para você ensinar, você tem que praticar, né, você tem que fazer também, porque não adianta. O exemplo, ele vai falar muito mais do que só as palavras, né. Então você tem que dar exemplo tanto para sua família, né, para os seus filhos e tal, como também dentro da sua igreja, se você for ali assumir um papel de aconselhamento, então você tem que dar exemplo. No verso 4 e 5, ele vai falar os ensinamentos às mulheres mais jovens. E ele fala aqui no verso 4, no verso 3, né, ele falou sobre como se deve portar as mulheres maduras. E no verso 4, ele vai falar para que ensinem as mulheres mais novas a serem puras, amarem os seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, e cultivarem um bom coração e serem submissas a seus maridos. Bom,
Em cada ensinamento desse, dá pra falar muita coisa, dá pra fazer um sermão, né? Que eu não estou apta a isso. Não estou apta a fazer um sermão em cima de todo esse texto, mas que tem bastante ensinamento pra gente. Então, eu só queria falar na questão da submissão, né? Que é muito polêmico e muitas vezes é entendido de forma errada. A submissão bíblica, ela não é ruim. Se fosse ruim, Deus não estava mandando, né? Da mesma forma que Deus manda que o homem ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, ele manda que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Significa que a mulher é inferior ao homem? Não significa isso. Quem conhece sobre submissão bíblica, ele vai entender que isso não tem nada a ver com o conceito que o mundo prega, né? Que o mundo fala de autoritarismo, machismo, essas coisas. Não tem nada a ver com isso, gente. A submissão bíblica não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. E aí, eu quero citar mais um trecho aqui do livro do pastor Hernandes, que ele fala assim, ó: mas onde existe amor, a obediência não é dolorosa. O projeto de Deus no casamento não é a dominação do superior sobre o inferior, mas igualdade sexual com complementaridade. Ou seja, o homem e a mulher, eles exercem papéis diferentes dentro do casamento. E cada um tem que exercer o seu papel. Mas o homem, ele foi colocado por Deus como líder, né? Como líder da família. E ele deve assumir esse papel, sabe? E a mulher, a auxiliadora. Mais uma vez, não significa que a mulher é inferior ao homem. Inclusive, infelizmente, né? No mundo que a gente vive hoje, muitas mulheres têm que se tornar líder, porque muitas vezes os pais, né, os pais de família, os homens abandonam a família. Isso é muito triste. Então, mas assim, só para finalizar, a submissão bíblica, ela não é ruim para a mulher e ela não inferioriza a mulher. Então, no verso 6, ele vai dar ensinamentos aos jovens, né? Aí ele fala: tenham bom senso. Bem sucinto, né? Bem direto. Então, e o versículo que eu escolhi pra gente meditar hoje, na verdade foram 3, né? Um versículo completa o outro. Então, vou falar da graça de Deus, né? Foi o que eu escolhi pra gente meditar, né? Tito 2, do 11 ao 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso Deus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, a graça, para todos nós que somos cristãos, nós acreditamos que a graça se manifestou em Cristo Jesus para nos salvar dos nossos pecados, né? Coisa que nós não poderíamos alcançar se não fosse Jesus ter pagado ali o preço na cruz, né? Então, e acredito que a graça, ela é suficiente para salvar todos aqueles que Deus escolheu para si. Nenhum vai se perder. E a graça também nos ajuda, como diz aqui, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Todas essas orientações que Paulo deu nos versículos anteriores, seria impossível a gente cumprir se não fosse a graça de Deus, porque originalmente nós estamos em pecado e somos inimigos de Deus, mas quando a graça do Senhor nos alcança, então o Espírito Santo, né, nos ajuda, nos transforma, e assim nós podemos seguir tentando sempre melhorar até a volta de Cristo, né, a nossa bendita esperança, que é o retorno do nosso Deus, mas sabendo sempre que não é por nossa força, e sim por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo e pela ajuda do Espírito Santo, que nós podemos seguir a palavra dele, né? A obedecer a ele. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse momento, né? De compartilhar a palavra de Deus. E me falem aí nos comentários também se vocês escolheriam outro versículo, né? Comentem aqui, gente. Compartilhem também as meditações de vocês, né? Eu escolhi esses versículos, mas vocês podem escolher outro. Inclusive, todo ano, né? Tem gente que lê a Bíblia todinha, todo ano, né?
Então, cada vez que você lê um capítulo da Bíblia, muitas vezes um versículo te chama atenção e quando você vai ler de novo, outro versículo te chama atenção. E assim a gente vai estudando a Bíblia, né? Então, vamos compartilhar também essa parte. Qual o versículo aí que chamou sua atenção e qual meditação você tem? Vamos compartilhar a palavra de Deus aqui nos comentários também. E para finalizar, vamos à oração, né? Para finalizar esse momento, vamos agradecer a Deus por esse momento. E mais uma vez eu escrevi a oração, recomendo muito que vocês façam isso também, porque durante o devocional, né? Porque isso é muito bom, sabe? Depois você lê a sua oração e é muito reconfortante. Obrigada, Senhor, por esse momento na Tua presença e pela Tua palavra que nos ensina como devemos agir nesse mundo. Tem misericórdia de nós, que somos pecadores, e envia-nos o Teu Espírito Santo Consolador, para que nos ajude a viver conforme a Tua palavra. Obrigada, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Amém. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo domingo. Na verdade, até amanhã, porque amanhã tem vídeo novo no canal. Só não é o devocional, né? Devocional, próximo domingo a gente vai fazer o devocional em Tito 3, né? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!